Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Joana d'Arc. Estamos mais uma vez ao vivo, mais um domingo de atividade e agradecemos muitíssimo pela sua presença. Hoje, o nosso palestrante é o Tiago Toledo, irá nos falar deste momento pandêmico ou pós-pandêmico, mas enfim, vamos nos achegando, vamos nos acomodando para que possamos, na noite de hoje, entrar em conexão com os bons espíritos e fazer parte, participar desta palestra, que tem tudo a ver com a nossa atualidade, tem tudo a ver com este momento em que nós estamos passando. Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas. Para iniciar a nossa atividade, nós leremos uma página do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, que foi psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Enquanto você se acomoda, enquanto você chega, a gente faz a abertura do livro ao acaso. A mensagem aqui tirada é de número 111 do livro Vida Feliz. E a mentora inicia da seguinte forma: faze um exame de consciência quando possas e quantas vezes te seja viável. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontente analisasse melhor o próprio comportamento. Sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, estás reagindo contra a tua conduta, a forma como te expressastes e a maneira como agistes. Que esta mensagem 111 do livro Vida Feliz, da mentora Joana de Ângeles, possa nos auxiliar nas reflexões de hoje, da nossa existência como um todo. Que possamos observar melhor o nosso comportamento, o nosso sentimento e, principalmente, um hábito que não deveria ser hábito, mas que, devido às questões viciosas em que nós passamos, muitas vezes se torna um hábito, que é a reclamação. Que possamos observar isso na nossa vida, sempre, claro, fazendo o exercício de transmutar essas questões. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao querido Mestre e amado Jesus. Senhor Jesus, Mestre de amor e bondade, nos encontramos, Senhor, mais uma vez no início de semana, para podermos refletir sobre o Teu Evangelho de amor, sobre a paz na humanidade. Senhor, que possamos verdadeiramente compreender os desafios, as provas e as expiações deste momento em que vivemos. A transição planetária se mostra vigorosa, forte, a demonstrar que nada foge às leis de Deus, de que não há possibilidade em nós nos envolvermos sem consequências para a nossa existência. Permaneça conosco, Senhor. Conduza a palestra de hoje, conduza o nosso palestrante, para que permaneça conosco, sempre iluminando os nossos pensamentos e que ele possa ter a sua fala, o seu pensamento, o seu preparo iluminado. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, Senhor, pela presença de todos. E vamos, então, iniciar a nossa palestra pública com o nosso amigo Tiago, que já se encontra conosco. Tiago, seja muito bem-vindo, amigo. Agradecemos pela presença, pela palestra, enfim. Permaneceremos aqui ansiosos e vibrando, sem dúvida, pelo bom desenvolvimento da palestra. Obrigado, Marquinho, pelo carinho. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar falando novamente aqui no ambiente virtual do nosso Centro Espírita Joana d'Arc, registrando mais uma vez a nossa saudade pelos encontros presenciais que estão suspensos por conta da necessidade desse momento, e a nossa diretoria seguramente tem decidido pela manutenção dessa suspensão das atividades presenciais. Mas fica o registro do quanto a gente está sentindo falta aí da
do abraço amigo, da presença, de ver a nossa arquibancada cheia, mas enquanto não é possível, com segurança, a gente vai se alimentando aqui dessa troca de energias nesse ambiente virtual. É como se nós estivéssemos no Centro Espírita Joana d'Arc, a diferença é que sem sair da nossa casa. Que Jesus nos inspire para que as reflexões da noite de hoje, em torno desse tema, o mundo depois da pandemia, possam, acima de tudo, aquecer o nosso coração, para atender, de certa forma, essa saudade que a gente tem sentido e para renovar o nosso esforço ou a nossa contribuição nesse momento onde a sociedade, nosso planeta tem solicitado tanto carinho e tanta atenção. Para iniciar a nossa reflexão, eu vou recorrer a um repente sertanejo que foi composto pelo meu amigo Afro Stefanini II, um autor e colega de trabalho do nosso movimento espírita aqui em Mato Grosso, e que, assim, com o seu talento, costuma cantar esse repente. Eu, na ausência desse talento tão específico, vou recitá-lo, porque ele dá uma noção muito interessante sobre algo que nós gostaríamos de conversar na noite de hoje. É um repente que diz o seguinte: ó meu Deus, como é tão triste quem a fé não cultivou, deixou a alma de lado e pelo corpo interessou, se esquecendo que a ampulheta do tempo não para não, por mais lindo seja o corpo, é enfeite, tomba morto, rumo à degradação. Alguns querem o destaque, honrarias e louvor. Montam o palco da vaidade, desfilam o seu valor. Se esquecendo que a vida é um rio que corre além. Mandam, desmandam, embargam, mas na terra existe um fato: ninguém é melhor que ninguém. Outros querem o poder sem saber como usar. Querem tudo nas mãos ter, querem a todos controlar. Se esquecendo que o tempo rói toda estrutura. São loucos gritando ao vento, cheios de dor e tormento, rumando para a sepultura. Certamente os amigos devem estar se questionando. Esses são materialistas, vivem só do desengano. Mas lamento informar que essa postura de ateu não são os materialistas que preenchem largas listas, mas sim os espiritistas que esqueceram-se de Deus. É um repente que traz uma consideração didática muito interessante no sentido dessa espiritualidade responsável que todos nós estamos convidados a desenvolver nesse momento. Para que a gente inicie a nossa reflexão, então, é importante considerar o ponto de onde nós estamos falando. A reflexão diz respeito a um mundo depois da pandemia, sabendo que nós ainda não estamos nesse depois da pandemia. Só no Brasil foram mais de 150 mil pessoas que já fizeram a viagem de retorno à dimensão espiritual, mais de 1 milhão de pessoas em todo o planeta que foram acometidas pelo novo coronavírus e, recentemente, há 1 ou 2 dias atrás, a propagação do novo coronavírus alcançou um nível recorde desde o início da pandemia. Essa semana, 2 dias, 1 ou 2 dias atrás, não foi lá no início, segundo nos indicam os dados seguros da Organização Mundial da Saúde. Então, nós ainda estamos vivenciando esse momento desafiador, meus amigos, por mais que algumas rotinas estejam retomando a algo parecido com a nossa normalidade, a pandemia ainda não acabou. E todos, enquanto comunidade, estamos convocados a manifestar esse sentimento de espiritualidade responsável. Tanto aqueles que não têm uma crença religiosa, não se vinculam a um pensamento religioso formalmente estabelecido, mas especialmente aqueles de nós que somos espíritas, aqueles de nós que temos contato com o Consolador prometido por Jesus. Isso porque esses números, antes de serem números, são vidas humanas. Nós estamos falando de algo que o Espiritismo nos esclarece, um elemento muito interessante, que é o da imortalidade da alma. Mas por mais que nós saibamos que esses espíritos que fizeram a viagem de retorno à dimensão espiritual continuam vivos, isso não elimina a dor da separação. Junto com o conhecimento espírita que diz sobre a imortalidade da alma, está um outro convite a que nos importemos permanentemente com a vida humana, com a dignidade dos nossos irmãos e irmãs em humanidade. Então, o respeito a essa dor da separação
é um dos passos principais que deve nortear a nossa reflexão, a nossa postura enquanto cristãos. Nesses dias em que a humanidade tem sentido tanta saudade de Jesus, em que tanto tem sido dito em seu nome, mas muito pouco guardando fidelidade ao seu convite essencial, nós estamos convocados a ser os seus braços a abraçar a humanidade. Estamos convocados, enquanto cristandade, a nos mobilizarmos nesse sentido. Então, a nossa reflexão, ela parte desse epicentro da pandemia, considerando que pode ser que ela demore, que certamente ela demorará ainda alguns meses para ser superada, nós não sabemos quando as coisas devem voltar ao normal, e com muita responsabilidade vamos construindo ou pactuando aquilo que for possível para esse momento. De tal forma que a reflexão em si se torna ainda mais interessante, porque nós estamos do epicentro do evento, tentando vislumbrar como é que vai ser o mundo depois desse evento tão significativo que é a pandemia do novo coronavírus. É uma questão que tem mobilizado o pensamento de pensadores e de historiadores, de filósofos de todas as partes do planeta, e nós aqui, dentro de um contexto espírita, tentaremos oferecer a nossa contribuição, a nossa perspectiva, para que a gente siga pensando, meditando sobre isso ao longo da nossa semana, e para que, acima de tudo, nos mobilizemos na construção do mundo que nos aguarda depois dessa pandemia. Nós estamos vendo, de fato, a história ser escrita. E é muito interessante porque a gente percebe algumas vezes nas redes sociais esse comentário circulando. Algumas pessoas dizem, meu Deus, eu imaginava, eu sempre quis passar por um evento histórico, eu não imaginava que a história estava sendo escrita, mas que dor presenciar essa história sendo escrita. E, de fato, meus amigos, nós estamos vendo um capítulo da história ser escrito. Há um jornalista que, no seu artigo, abordando algumas questões sobre esse momento, afirma que essa é a crise que definirá a nossa geração. Me parece uma definição muito interessante. De fato, nós seremos definidos por um bom tempo pelo comportamento, pela postura ou pelo compromisso que desempenhamos nesse momento específico da história da humanidade. Nós estamos vendo a história ser escrita e estamos, por incrível que pareça, ou por mais paradoxal que seja essa informação, presenciando o nascimento de um novo século. Alguns historiadores indicam que o século, ao mudar, o século formalmente falando, século XIX, século XX, século XXI, ele não muda propriamente com a virada dos anos, mas ele depende de algum evento histórico que lhe seja tão relevante para que lhe caracterize essa demarcação específica. Esses historiadores se referem, por exemplo, ao fim do longo século XIX, como tendo acontecido no fim da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra Mundial, lá em 1918. Caracterizam esses historiadores o século XIX como sendo o século do avanço tecnológico, o século marcado pelo progresso, o avanço das ferrovias, o avanço tecnológico propriamente dito, por mais rudimentar que fosse, comparando com os dias atuais, ele era tão significativo que os cientistas, de alguma forma, acreditavam que o século XIX marcava o auge da evolução humana. Dizia-se à época que a gente não teria mais o que descobrir ou para onde caminhar em termos de avanço tecnológico. E vem, então, a Primeira Guerra Mundial para evidenciar que, por mais que houvesse essa impressão de um grande desenvolvimento, de fato, haviam-se conquistado tecnologias muito significativas, mas em termos de moralidade, nós ainda estávamos a desejar. E aí, grande parte daquelas conquistas tecnológicas foi utilizada para o próprio desenvolvimento da guerra, para a própria efetivação desse combate, desse episódio tão triste na história da humanidade. E aí, o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, marcaria o encerramento do grande século XIX. O século XX, por sua vez, alguns desses historiadores tendem a identificar que só chega ao fim depois da superação desse evento, que é a pandemia do novo coronavírus. Assim que superarmos, de fato, esse episódio pandêmico, nós estaríamos vivendo o século
XXI, como um marco muito significativo, diferenciando ou demonstrando aquelas conquistas que ainda precisam ser efetivadas, porque ao longo do século XX foi criada essa cultura de que nós estamos, de fato, altamente conectados. A noção de uma aldeia global, como alguns historiadores e sociólogos indicam, e que se desenvolveu especialmente no final desse século XX, estaria ou está colocada agora em xeque. De fato, com o poder de um clique, com o poder de uma transmissão, nós conseguimos falar com pessoas do outro lado do planeta. No entanto, um micro-organismo tem nos colocado para parar. Nos colocou de volta às nossas casas, nos trancafiou e tem demonstrado que nós não estamos ou não somos tão poderosos quanto nós imaginávamos. O século XX só chega ao fim com a superação da pandemia do novo coronavírus. A pandemia em si tem demonstrado que a nossa sociedade, muito embora digamos com alguma frequência que estamos no mesmo barco, talvez esse barco tenha compartimentos diferentes. As desigualdades, as tragédias, o descompromisso que, hora ou outra, nós vemos graçar por aí, tem demonstrado que aquela conquista de maturidade ainda não está tão efetivada quanto nós imaginávamos. Mas por que, então, falar sobre um depois da pandemia, sendo que nós ainda estamos vivenciando ela? E a resposta é muito simples, mas também muito significativa. É fundamental que a gente pense nesse depois, ou nas melhorias que certamente virão nesse depois, para que nos mantenhamos com esperança. Para que, apesar de constatar tudo de menos feliz, que ainda precisa ser superado na nossa humanidade, nós temos plenas condições de fazê-lo, e não só plenas condições, como faremos. Isso não é algo que está apenas no nível das possibilidades. Acontecerá. Aqueles que não colaborarmos, seremos conduzidos a outros estágios, a outros laboratórios de aprendizado, de modo que não atrapalhemos o avanço da humanidade. É forte, é objetivo, mas é o que nos dizem os benfeitores espirituais. Conversar sobre o depois da pandemia, então, tem essa finalidade didática para cada um de nós de renovar a nossa esperança, para que, apesar do desafio, apesar da severidade das provas pelas quais a gente tem passado nesses dias, para que, apesar do descompromisso que a gente tem visto com tanta frequência, nos mantenhamos inspirados, fiéis e vinculados a um pensamento de Jesus que está conosco há mais de 2000 anos. Estar no mundo sem ser do mundo. Não nos identificarmos com essa realidade material, mas agirmos na realidade material. É uma finalidade didática, afinal. Nós estamos encarnados porque necessitamos passar por essas experiências. E passar por elas sem aproveitar é desperdiçá-las. Então, aproveitar a experiência é exatamente estar no mundo, mas registrando a nossa contribuição, registrando a nossa a parte que nos cabe, e ao longo dessa nossa reflexão nós gostaríamos de abordar algumas possíveis formas de contribuir que estão ao alcance de todos nós. Para que a gente entenda o que seria, então, esse depois da pandemia, a gente pode dar alguns passos atrás e, em mais um recorte histórico, nos imaginarmos lá no século XIV, quando a humanidade passou por um episódio semelhante, guardadas as devidas proporções, com o que nós temos passado hoje. A pandemia da peste negra, uma outra pandemia de característica semelhante, a forma de propagação semelhante, e que ocasionou na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na região da Europa e da Ásia. É um pouco complicado chegar a um número absoluto sobre essas mortes, porque as condições no século XIV, vocês podem imaginar, eram muito diferentes das que a gente tem hoje. Mas a humanidade foi varrida por esse evento, e era tão comum
que as pessoas passaram a se acostumar com aquela realidade, de ficarem trancafiadas em casa e de, ao saírem, se depararem, às vezes, com as pilhas de mortos e tudo mais. A peste negra foi um desses grandes eventos traumáticos pelos quais passou a humanidade e que resultou, de alguma forma, em um momento muito específico e ao qual nós gostaríamos de fazer referência. Ali, depois do século XIV, com o fim da peste negra, surgiu um movimento cultural, intelectual e científico em algumas regiões do planeta que ficou caracterizado como o Renascimento. Depois, então, desse grande período de medo pelo qual as pessoas tinham que ficar trancafiadas em casa sob pena de padecerem por conta da peste negra, em algumas regiões, especialmente na Itália, houve então esse renascimento, que ficou caracterizado pela produção artística, pela produção literária, pela produção intelectual, e passa para a história da humanidade como um momento de reconexão da criatura com o divino. Os historiadores fazem uma relação entre o surgimento do Renascimento e o fim da peste negra, porque o que pode se observar com a humanidade daquele momento era esse sentimento de saudade, saudade da vida, saudade da espiritualidade, saudade da comunhão, saudade desse sentimento de galera reunida, de família encontrada, e isso foi captado pelas mentes sensíveis que viviam aquela época e materializado na produção artística, literária, cultural, de modo geral, científica, de diversas comunidades, especialmente daquela na Itália. O Renascimento dura, então, vai de meados do século XIV até em torno do século XIX, até em torno do século XVI, melhor dizendo, e alça a humanidade a esse novo momento de vida em comunidade. O momento que nós poderemos vivenciar depois da pandemia atual pode ser semelhante a esse. Alguns historiadores, mesmo os materialistas, já indicam essa possibilidade. Dizem eles desses momentos de grande avanço que acontecem logo depois de alguma tragédia ou de alguma situação traumática, como foi a pandemia da peste negra, ou mesmo uma pandemia mais recente, a pandemia da chamada gripe espanhola, que aconteceu há 100 anos atrás, em torno da década de 18 e 1920, e que também foi seguida por alguns avanços, menos expressivos, obviamente, mas também notáveis nesse sentido. É possível que nós estejamos experienciando ou vivendo as vésperas de uma nova ou de um novo renascimento. E isso fica muito evidente ou muito mais fácil de ser percebido quando a gente confronta esse período de tantos desafios com algumas informações que nos dizem os benfeitores espirituais. E já diziam isso eles, mesmo antes da pandemia. Por exemplo, desde a segunda década ou a segunda metade do século passado, alguns benfeitores espirituais já têm escrito, por meio da mediunidade segura de Divaldo Pereira Franco, de Francisco Cândido Xavier, desse fenômeno que nós estamos passando. Descrevem eles isso como sendo o período da transição planetária, marcado pela reencarnação de espíritos profundamente sensíveis. Da mesma forma que pode ser marcado pela reencarnação de espíritos ainda empedernidos no mal. Dizem os benfeitores que o que está acontecendo nesse momento na dimensão espiritual Marco Augusto. Acho que eu voltei. Tá certo, Marquinho? Dizem os benfeitores sobre esse momento. Marquinho, faz um joia aí se eu estiver no ar, amigo. Faz um joia que eu tô vendo só a sua imagem. Eu tô no ar, Marco Augusto? Você tá me ouvindo? Tá dando certo, sim, né? Está sim, meu amigo, está sim. Estamos te ouvindo. Tá bom. Muito obrigado. A internet que eu estou diretamente dos estúdios da minha casa e a internet às vezes não colabora. Mas dizem os benfeitores espirituais que nesse exato momento está acontecendo esse esvaziamento das zonas espirituais inferiores. Como acontece esse esvaziamento? Os espíritos que
habitam essas regiões estão convocados a reencarnar. Isso porque é fundamental que eles tenham uma última oportunidade de experienciar na pele aquilo que da dimensão espiritual estiveram fomentando ao longo dos últimos anos e mesmo dos últimos séculos. Então eles têm uma última oportunidade, reencarnam em contextos profundamente desafiadores, marcados por situações das mais variadas, para que tenham uma última oportunidade para se decidirem pelo bem. E caso não optem pelo bem, por meio do seu livre-arbítrio, seguirão aprendendo, seguirão convidados a optar pelo bem, porém em outros educandários. É o que acontece com o que nós chamamos de exílio planetário ou as transmigrações planetárias, a qual se refere Allan Kardec ao longo da sua obra. Esses espíritos são retirados do planeta Terra, conduzidos a outros planetas do nosso sistema solar ou de sistemas vizinhos, para que lá, em um nível, nesses planetas que ainda estão em um nível anterior ao do planeta Terra, anterior ao nível de provas e expiações, tenham a oportunidade de aprender, de amansar a sua própria rebeldia, de mesmo contribuir com os avanços tecnológicos necessários àquelas realidades, e, enfim, seguirem aprendendo. De modo que o tempo necessário para esse aprendizado, por ser um pouco diferente do restante, não atrapalhe essa coletividade que permanecerá no planeta Terra. De tal forma que nós temos hoje alguns desses espíritos encarnados. Eles costumam chamar atenção, são alguns tipos muito característicos que, hora ou outra, ganham a mídia falando ou vivenciando absurdos que chocam o bom senso e que, enfim, têm o seu espaço de aprendizado, estão convidados à sua jornada de autotransformação e seguirão aprendendo. Dizem os benfeitores, no entanto, que junto desses espíritos endividados, desses espíritos empedernidos, também tem reencarnado almas nobres, artistas, poetas, escritores, pesquisadores, pessoas da ciência, pessoas do bem, do bom e do belo, que colaboraram com o renascimento da humanidade em termos espirituais, em termos materiais mesmo, com avanços científicos das mais diferentes ordens, têm reencarnado para injetar esse ânimo na humanidade nesse momento. Não só nesse momento, mas desde a segunda metade do século passado, de tal forma que, mesmo hoje, nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados nesse trabalho que nos cabe. A diferença é que o bem não costuma chamar tanta atenção quanto o mal, infelizmente. Então, são almas que passam no anonimato, almas que passam registrando a sua contribuição nas mais variadas frentes de trabalho e que muitas vezes a gente não tem contato, mas que seguem trabalhando fiéis a esse compromisso de imprimir na coletividade um compromisso com o futuro, um compromisso com aquilo que é bom, com aquilo que é do bem e com aquilo que é belo. De tal forma que nós aqui, que não nos identificamos nem com o grupo dos profundamente maus, nem com o grupo dos nobres e sensibilizados, estamos convidados também a nos mobilizar para a construção desse depois da pandemia e desse que nós conhecemos como sendo o mundo de regeneração. O mundo depois da pandemia será exatamente aquele que nós fizermos a partir da nossa construção de hoje, aqui e agora. E uma das grandes contribuições da doutrina espírita para que a gente registre essa nossa contribuição, para que a gente faça a nossa parte, nos parece que está em um contexto basilar do espiritismo, em um conceito, melhor dizendo, basilar do espiritismo, que está conosco há muito tempo e que fazíamos referência ainda hoje na nossa atividade de estudo que acontece aos domingos antes da palestra, a imortalidade da alma. Sempre que nós formos visitados pela desesperança, sempre que o mal parecer estar vencendo, sempre que os desafios forem acerbos, recordemos que o espírito é imortal e permanece aprendendo e trabalhando sempre. Isso
para aqueles que estão desencarnando, para aqueles que têm feito mau uso do seu livre-arbítrio e para todos nós que estamos nos esforçando para fazer a nossa parte. O nosso esforço de hoje, o tijolo que eu tenho colocado hoje nessa grande edificação, será sequenciado ou será sucedido pelo tijolo que eu colocarei amanhã. E assim, vida após vida, existência após existência, nós registraremos a nossa contribuição. Mas a imortalidade da alma é um conceito ainda mais profundo do que esse que nós costumamos fazer corriqueiramente. Quando a gente para pensar ou investigar o funcionamento desse conceito com um pouquinho mais de propriedade, a gente enxerga que ele é uma mola propulsora que tem sido o espírito do tempo desde o início da humanidade. A imortalidade da alma é o que tem nos salvado há muito tempo. É o que tem nos salvado, por exemplo, dos déspotas, dos imperadores, dos autoritários de todas as épocas que têm mandado e desmandado, ou que têm parecido atrapalhar o avanço das coletividades. Me recordo agora de um exemplo que foi registrado pela história tradicional e que ganha contornos muito interessantes a partir da literatura espírita, que é aquele acontecido com Nero, o imperador romano célebre, que gostaria de passar para a história como o maior de todos os tempos, passou para ela como um louco desequilibrado. Em um episódio que isso fica bastante evidente, é aquele conhecido como o Grande Incêndio Romano, o Grande Incêndio de Roma, que os historiadores tradicionais ainda não encontraram uma causa ou um consenso para esse incêndio. Alguns acham que surgiu de forma espontânea, outros desconfiam que tenha sido arquitetado por alguém, por alguma inteligência, por alguém do próprio governo, do império à época, e que a literatura mediúnica nos indica. Foi arquitetado por Nero. Ele queria oferecer um novo contorno arquitetônico a Roma, e para que ele desse esse novo contorno arquitetônico, seria necessário destruir aquilo que lá estava. Ele aproveita, então, para patrocinar esse incêndio e jogar a culpa naqueles que já não dispunham de uma boa visão por parte da comunidade como um todo. Ele culpa os cristãos primitivos por esse incêndio e a comunidade passa a acreditar nisso. É uma fake news que colou e que justifica, então, mais alguns anos, mais algumas décadas de perseguição a esses cristãos, porque, afinal, eles eram inimigos do povo por terem patrocinado, na suposição feita à época, esse incêndio. Nero acreditou ser maior do que o próprio tempo. E o tempo demonstrou a sua pequenez. Porque, por maior seja o poder de qualquer pessoa, ela não escapa do fenômeno da morte. Por mais poderoso seja um tirano, ele não viverá para sempre em termos de corpo físico. E a partir do momento em que se descerra o véu da existência física, ele pode ter contato com a sua consciência imortal e se arrepender naquele próprio momento desse feito ou desses feitos, ou mesmo demorar algum tempo, mas o fato é que todos teremos contato ou despertaremos mais cedo ou mais tarde diante dos equívocos cometidos. A imortalidade da alma nos ajuda, então, a nos fortalecermos em um ideal de trabalho. Estarmos vivenciando esse evento que é a pandemia do novo coronavírus, observando as posturas, os desafios e nos fortalecendo para que uma decisão seja tomada na nossa intimidade, observando mesmo as desigualdades que ficaram escancaradas durante todo esse período, observando a falta de sensibilidade, ou tudo isso que nós enxergamos como um desafio que precisa ser superado. Observemos, armazenemos esse aprendizado e escolhamos na nossa intimidade o despertar da consciência. Essa é a melhor forma, afinal, de aproveitar um evento traumático, como esse que nós passamos, como outros que já passamos na nossa história enquanto humanidade e como outros que podem vir a qualquer momento. Aprender e despertar a consciência é o que garantirá
o mundo depois da pandemia mais justo, mais amoroso e mais caridoso que todos nós almejamos. Porque todas essas experiências são válidas ao espírito que se dispõe a enxergar a vida a partir da ótica do aprendiz da vida. O aprendiz aprende sempre com os erros e com os acertos, e pela repetição vai se gabaritando para que um dia, lá na frente, no infinito dos tempos, consiga se consagrar um mestre, como aquele que nós conhecemos na história da humanidade, o único vencedor do qual nós temos notícia até os dias atuais. Uma majestade que, apesar do título e da grandeza intergaláctica, nasce, encarna na mais pobre das aldeias da Judéia. Faz do seu trono o coxo que servia de alimentação aos animais, de suporte à alimentação dos animais. E aquele homem, o pobrezinho cantor da Boa Nova, faz ecoar daquela região do planeta um renascimento ainda mais significativo do que qualquer outro que a gente tenha visto na história da humanidade. E a partir daquele momento, nunca mais se esqueceria o seu convite às bem-aventuranças. O seu convite a uma disposição íntima para a transformação de todo o planeta, começando por esse mundo que existe na intimidade de cada um de nós. O homem incomparável na definição do historiador francês Ernesto Renan e aquele que de fato não coube na história, tendo-a dividido em antes e depois dele. Um homem que nos ensinou a natureza própria do renascimento, para que é que existe um novo começo e como é possível de um tempo de tantos desafios como eram aqueles há 2000 anos atrás e como são esses atuais, pelas mais variadas razões, como é possível fazer desse limão uma limonada completa ou extrair a água da qual nunca mais se sentirá sede, a água viva da Boa Nova. Aprendemos com ele há mais de 2000 anos. Então, se aproveitarmos essa experiência, me parece que o mundo depois da pandemia poderá ser ainda mais repleto dessa esperança a qual fizemos referência agora há pouco. Tem um outro elemento que é indicado pelos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 784, quando Kardec comenta que a perversidade é bastante grande do homem. E aí Kardec, então, questiona, não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, esse homem ou a humanidade, ao invés de avançar, caminha para trás? Vocês vejam que atualidade a do pensamento de Allan Kardec, sublime aniversariante do nosso mês de outubro, no último dia 3, estávamos espíritas em festividade, por conta do aniversário do nosso codificador. À época, mais de 160 anos atrás, já se perguntava sobre esses elementos que povoam a natureza humana desde o princípio dos tempos. De tudo isso que a gente está vendo, não parece que o homem está caminhando para trás ao invés de caminhar para frente? E os benfeitores respondem, isso é um engano. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. E aí, o que nos parece ser a grande contribuição dessa questão. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Vocês veem que mesmo a existência da perversidade ou a permanência da perversidade no meio da coletividade humana é dotada de um propósito profundamente didático. É para que nós, despertos, dotados dessa consciência a que fizemos referência, observemos e, cansados, optemos de uma vez por todas pelo bem. É a dor, libertando cada um de nós da ignorância. O que nos recorda de uma outra orientação, também muito segura, oferecida pela benfeitora Joana de Ângeles, que diz da trajetória espiritual de alguns de nós, espíritos ainda necessitados de tanto aprendizado.
Diz ela que para alguns espíritos o bem só será possível depois de muito sofrimento ou de muita dor. Há entre nós, enquanto coletividade humana, aqueles que só nos decidiremos pelo bem depois de muito sofrer. Então, são duas as possibilidades. A primeira é que a gente não seja desse grupo, que a gente opte pelo bem antes de passar por esse sofrimento acerbo, para que esse educandário não seja necessário, e aquele de compreender que todos terão um jeito. Não há espírito perdido nessa grande família universal que nós compomos. Então, todos terão a oportunidade de optar pelo bem, ou por uma livre decisão, ou depois do cansaço de tanto sofrer. Que sejamos nós aqueles que optamos, observando, vendo o que tem acontecido na nossa comunidade nesses dias, vendo aquilo que tem nos sensibilizado a criatura humana, aquilo que tem saltado os nossos olhos, mas sem perder a esperança. Compreendendo, dentro dessa abordagem histórica que os benfeitores sugerem nessa questão, que nós estamos sim caminhando para frente. Quando nós damos um passo atrás ou uma arejada na mente para tentar observar essa linha do tempo como um todo, nós vemos que nós estamos certamente melhores do que quando nós estávamos no século passado. E assim sucessivamente. De tal forma que chegará um momento que nós olharemos para trás e veremos que todos esses desafios pelos quais passamos foram característicos do nosso momento, mas ficaram no nosso passado espiritual. Foram característicos desses dias de transição planetária, mas ficaram para trás porque agora, de fato, nós estamos experienciando a regeneração planetária. Essa é uma mudança, então, que está acontecendo lentamente, paulatinamente, já estava acontecendo há muito tempo, já está acontecendo no mínimo há 160 anos, como nos diz Allan Kardec, e segue acontecendo até os dias atuais. Vocês vejam que há mais de 160 anos atrás, há mais de 150 mais ou menos, quando Kardec elabora a Gênese, a última das obras básicas, ele já faz referência a essa transição. Ele diz que essa transição já está acontecendo. E na obra A Gênese, numa mensagem muito interessante, chamada A Geração Nova, ele diz dos elementos dessa transição. Diz ele que enquanto muitos aguardam sinais catastróficos, apocalípticos, como que estrelas caindo dos céus, a regeneração já está acontecendo. Dia após dia, pela substituição dos espíritos. Morrem uns, nascem outros, e nesses que nascem, há uma predisposição ao bem, ao bom, ao belo, à espiritualidade. É o que ele chama de a geração nova, que não necessariamente é composta integralmente por espíritos superiores, mas por espíritos já predispostos ao bem e que renascem para agir nas coletividades. E também não diz ele que a geração antiga estará automaticamente exilada do planeta, ou que não pode registrar a sua contribuição. Diz ele que nós, ou aqueles de nós que compomos essa geração velha, se é que a gente pode chamar dessa forma, podemos, de volta à dimensão espiritual, perceber tudo aquilo que não fizemos de bom, aquilo que não aproveitamos, e reencarnar dispostos, agora sim, a materializar essa geração nova. Então é uma oportunidade que está oferecida a todos nós, bastando que nós, mais uma vez, nos decidamos por essa prática, nos decidamos por coadjuvar, por fazer a nossa parte na construção do mundo de regeneração, para que o mundo, depois da pandemia, seja de fato caracterizado por essa sensibilidade, por essa empatia, pela capacidade de nos importarmos com a criatura humana, de nos importarmos com o nosso irmão, de fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a cada um de nós, de estarmos no mundo de fato sem ser do mundo, mas que inspirados por esse espírito genuinamente cristão, modifiquemos a nossa trajetória ou renovemos o nosso compromisso com o bem, o bom e o belo. Caminhando para o encerramento das nossas reflexões, me recordo de uma mensagem
muito significativa oferecida pelo espírito Bezerra de Menezes no início formal do nosso século, lá no ano de 2001, ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Diz ele, em um trecho dessa mensagem, o seguinte: na grande crise moral que se apresenta com as terríveis consequências da hecatombe momentânea e de outras que por certo virão, sede vós aqueles que permanecereis em paz, amando a todos ajudando, e tornando-vos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, em luta contínua contra as más inclinações. Porque a nós que temos contato com o Consolador Prometido, há um gênero específico de responsabilidade, não melhor nem pior do que aqueles outros gêneros de responsabilidade existentes, mas uma responsabilidade específica, a de sermos o sal da terra, como Jesus convida, aliás, a todos os cristãos, mas falando especificamente do compromisso espírita, reapresentar o pensamento de Jesus à humanidade, como também faz referência Bezerra de Menezes. Pensamento esse desvestido dos dogmas e dos atavios com o qual foi revestido ao longo dos séculos. Os benfeitores dizem das deturpações pelas quais passou o cristianismo, o pensamento de Jesus na mão de nós, humanos, imperfeitos, falíveis e inspirados por interesses das mais variadas ordens, a não ser aquele que é genuíno, o interesse de propagar a mensagem de Jesus. Então, se historicamente a nós coube esse papel de desvio, também será a nós que caberá o papel de retificação. Uns por meio da exposição doutrinária, outros por meio da evangelização, outros por meio da aplicação do passe, outros por meio da educação de um filho, de uma filha, outros por meio da sua atuação profissional, do contato com a criatura humana na área da saúde, na área da educação, por meio da ciência, cientistas que estão aí desenvolvendo a tão sonhada vacina do novo coronavírus, enfermeiros que se dedicaram na linha de frente, que se dedicam ainda hoje nessa situação de enfrentamento ao novo coronavírus, os professores que estão convidados ou convocados a uma reinvenção nesse momento tão desafiador, enfim, onde nós fomos semeados, aí está o nosso compromisso com a materialização desse mundo de regeneração, para que o mundo depois da pandemia seja um mundo de mais oportunidades, mas acima de tudo um mundo de pessoas mais conscientes, de pessoas que experimentaram esses dias desoladores, de pessoas muitas vezes que perdemos momentaneamente os nossos entes queridos, de pessoas que fomos visitados pela necessidade da privação, ou de pessoas que não conseguimos nos manter em casa por conta de um compromisso profissional e por conta mesmo da nossa conjuntura social, enfim, de pessoas que experienciamos situações desafiadoras dos mais variados gêneros, mas que seguimos adiante, que demos o próximo passo por acreditar na promessa feita por Jesus, de que aqueles que perseverarmos alcançaríamos o reino dos céus, que nada mais é do que uma consciência tranquila por termos feito a nossa parte. Me recordo, para finalizar a nossa exposição, de uma canção muito significativa, ou do trecho de uma canção muito bela, entoada pelas vozes maravilhosas da Mercedes Sosa, uma das grandes cantoras da nossa América Latina, em parceria com a Beth Carvalho, que vou ficar devendo aqui também uma interpretação mais afinada, mas que em um dos seus trechos diz exatamente o seguinte: eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria, que ao chegarmos ao fim da nossa existência, naquele dia em que prestaremos contas à nossa consciência por tudo aquilo que foi produzido e por tudo aquilo que nós deixamos de produzir, que nós tenhamos condições de afirmar a nossa alegria por termos feito a nossa parte, por termos resistido, aprendido, amado, semeado o convite de Jesus e que dessa forma
não nos sentíssemos solitários, como diz a letra da música. Que Jesus nos inspire nesse esforço, meus amigos, porque sabemos, não são dias fáceis, são dias de muitas saudades, são dias da saudade mesmo do abraço, da convivência no centro espírita, de um domingo, com as crianças correndo, subindo a arquibancada, a gente sentado lá no sofá, naquele tapetão maravilhoso, e pensando na nossa vida, unidos assim nesse propósito intergaláctico, e saindo, retornando aos nossos postos de trabalho, reanimados para uma nova semana, para um novo mês, enfim. São dias de saudade, mas que podem e devem ser marcados por esse novo compromisso, ou por esse resgatar do nosso compromisso com a espiritualidade superior, com a espiritualidade que flui por meio de nós e através de nós, porque cansados de viver o cristianismo sem o Cristo, nós solicitamos uma oportunidade de viver no Consolador prometido para que Cristo fosse vivificado em nós, por meio de nós, e para toda a coletividade. Nós merecemos sentir Jesus ao nosso lado, caminhando conosco e nos abraçando. Que Ele possa nos inspirar e renovar a nossa boa vontade para esse esforço, meus amigos. Gratidão pela companhia na noite de hoje. Muito obrigado, amigo. Obrigado, Tiago. Você pode nos conduzir na prece de encerramento? Com certeza. Oremos juntos, meus amigos. Querido Mestre Jesus, a nossa gratidão pela oportunidade de aqui nos encontrarmos novamente, sob o amparo da equipe espiritual do nosso Centro Espírita Joana d'Arc, que certamente nos visita, Mestre, em nossos lares, nesses momentos em que nos conectamos virtualmente. Fortalece-nos, Mestre querido, para que nós saiamos daqui ou encontremos nesse espaço, nessa convivência, o ânimo necessário, a inspiração para que sigamos adiante, fazendo a nossa parte, registrando a nossa contribuição nesses dias tão desafiadores, mas em que a sua presença se faz mais do que nunca necessária. Fortalece-nos, Mestre, para que o teu amor, o teu carinho seja visto por meio de nós, através de nós, não na intenção de parecermos bons ou parecermos cristãos, mas pelo esforço genuíno que realizamos na nossa autotransformação. Envolve nossos lares, nosso ambiente doméstico, nos inspirando a todos, Mestre, e visitando com especial solicitude os médicos, os enfermeiros, os profissionais todos da área da saúde, que seguem trabalhando nesse momento para o minorar do sofrimento e da exasperação, visitando ainda todas aquelas famílias que foram visitadas pela morte de um ente querido, para que elas se sintam amparadas, fortalecidas e saibam que a vida continua e que por meio do amor nos mantemos conectados com nossos espíritos queridos em todas as partes do universo. Guarde-nos na tua paz, Mestre querido, e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Vou pedir para você, Tiago, permanecer mais um pouquinho conosco. Amigos, muito obrigado por ter nos assistido, nos acompanhado. Agradecer ao Tiago pela reflexão feita no dia de hoje. É tão interessante e importante refletirmos sobre isso, principalmente sobre esses detalhes que talvez tenhamos deixado passar hora ou outra, sem perceber a dimensão, a profundidade desses momentos. Queremos que você, esperançamos que você em casa possa ter se sentido acolhido, amparado neste momento e refletido, sem dúvidas, sobre a oportunidade da vida e o quanto hoje estamos tendo uma graça, por assim dizer, uma dádiva, de poder vivenciar este momento de transição, porém, com a oportunidade de refletir por meio da doutrina espírita na nossa existência. Que nessa véspera de feriado, que amanhã é feriado nacional, possamos estar um pouco mais reflexivos e aproveitar a oportunidade
para estar por meio dos nossos, ainda que distantes, por meio do pensamento. Amanhã temos palestra pública, o Bom Samaritano, conduzido pelo Ângelo, que possamos aqui estar, mais uma vez, por meio desses canais da rede social, acompanhando também a atividade de segunda-feira. A todos, amigos, um bom final de semana, um restinho que aí ainda resta, um bom início de semana, que a nossa segunda-feira possa ser abençoada, a nossa semana também. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até mais. Muito obrigado pela presença, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.